Graça e paz, queridos e amados irmãos. Nós estamos aqui neste lugar maravilhoso e hoje nós iremos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. E hoje nosso texto para meditação está lá em Timóteo, no capítulo 3. No capítulo 3 a gente vai ler os versículos adiante, ali do 1 ao 5. Diz assim, ó. E o título é Os Últimos Dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos, tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Essa é a ordem de Deus. Que viria dias difíceis, que aquilo nos dizem. E sabe, nós lemos esse texto e falamos, de fato está assim. As pessoas no mundo são desobedientes, são arrogantes, são irreconciliáveis, são falsos acusadores. Mas na verdade, meus irmãos, esse texto, ele está falando de mim e de você. É de mim e de você individualmente. É eu e você que somos orgulhosos. É eu e você que somos amantes de nós mesmos. É eu e você que somos avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes. Porque não tem lógico, aquele que é desobediente, a Bíblia está falando dele. Mas a ideia é, tanto é que ele fala no verso adiante, que é o verso 5, tendo aparência de piedade. Quem que demonstra ter aparência de piedade? Os cristãos, aqueles que se denominam cristãos, aqueles que se denominam crentes. São desses é que Cristo está falando aqui, por meio de Paulo, enviando a carta a Timóteo. São a nós. É a mim e a você que Deus está falando. É eu e você que somos mais amantes dos prazeres do que de Deus. Nós sugerimos que seguimos a Deus, nós sugerimos que servimos a Cristo, mas queremos ver de conformidade com as nossas vontades. Queremos ver em conformidade com os nossos prazeres. Meu irmão, nós precisamos refletir a cada dia o caráter de Cristo, mas infelizmente nós temos deixado a essência para a qual nós somos chamados. Nós temos deixado a essência. Em Mateus ali tem um texto maravilhoso, em que as pessoas também colocam ali para o mundo, né? Que é Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. De quem é esse muitos? É aqueles muitos que se denominam cristão. Porque o que é que 1 João no capítulo 2, verso 15 nos diz? Que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então aquele que está no mundo, ele já não tem o amor do Pai. Então não tem como o amor se esfriar nele, mas unicamente aqueles que dizem que servem a Deus. Por quê? Porque o que 1 João 4 nos diz no capítulo 4? Que Deus, ele é amor. E quando ele diz em 1 João no capítulo 2, no verso 15, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, em outras palavras, Deus não está nele, ele não está falando daqueles que estão no mundo, que já vive uma vida de desobediência, que já vive uma vida de arrogância. Porque esse ele não demonstra, ele não tem nem aparência de piedade. Todos conhecem que é perverso e que é ímpio. Mas somente aqueles que têm a palavra de Deus, mas que não vivem, esses têm aparência de piedade. E Cristo, ele nos garante e nos afirma e nos dá uma ordem. Afastai-vos, afaste-se desses. Está aqui falando, não é de um povo lá de fora, mas é do povo que proclama a cada dia, a cada momento, servir a Cristo, e quando na verdade não é. Por isso é que ele nos diz lá em Marcos, no capítulo 7, no verso 6 ao verso 9, ele falando sobre o profeta Isaías, ele diz, olha, que ele já falava desse povo, que falava de mim de boca, mas o coração está longe.
Por que que o coração está longe? Porque as práticas, as obras demonstram diferente. Só que o problema do cristão é ler esse texto e olhar para o mundo. Olha como ele está desobedecendo. Olha como ele é avarento. Olha como ele é presunçoso. Não. Isso está falando dos cristãos que são irreconciliáveis. Que ainda tem o eu em si. Em que vem alguém e magoa e fica mal com o irmão. Se o irmão senta do lado, ele senta do outro. E muitos deles morrem e não reconcilia. Não volta a falar com o irmão, até dizem que perdoa. Mas que perdão é esse, meus irmãos? E ainda assim mantém a aparência de piedade. Vai para a igreja, lê a Bíblia e faz todas as outras coisas. Tem aparência de piedade. Mas nas suas obras, nega. Nega quem? Nega a Cristo, meus irmãos. Porque quando nós falamos de Cristo, mas a nossa vida é diferente daquilo que Ele tem nos ensinado, nós não estamos negando a nós mesmos, mas nós estamos negando a Cristo. Porque as nossas obras testificam a quem nós servimos. Quando Cristo foi enviado por Deus, Ele disse para os discípulos: as obras que vocês olham em mim não são minhas, mas são de Deus. As palavras que eu digo não são minhas, mas é do Pai que me enviou. E quando diz que Deus é amor, Cristo também é semelhante. E se Ele é amor, nós também ser amor e refletir e distribuir esse amor para o mundo. Não somente ter uma aparência, viver de aparência, como falamos por aí, nos escondermos de trás da Bíblia. Porque nós podemos enganar o homem, mas Deus nós nunca poderemos e nunca enganaremos o homem. Há quanto tempo que não temos deixado Deus como único e suficiente Salvador de lado? Há quanto tempo que não temos vivido de acordo com os nossos próprios prazeres? Há quanto tempo que nós não temos trocado o momento de adoração, o momento de devoção, o momento de serviço ao Senhor pelos nossos próprios prazeres? Há quanto tempo? Há quanto tempo que nós não temos vivido uma vida de desobediência ao nosso Pai Celeste? Meus irmãos, nós precisamos entender que isso fala de nós, unicamente de nós. Traidores, temos traído a Deus todos os dias. Mais amantes dos prazeres do que amantes a Deus. Como é que pode? Isso é nós mesmos. Só que nós, como demonstra que estamos cheios de egoísmo e orgulho. Que nós, ao invés de lermos esse texto, entender que nós é que somos mais amantes dos prazeres do que de Deus, nós olhamos para o mundo e falamos: realmente, o mundo ama mais os prazeres do que a Deus. Você leva a palavra e o mundo rejeita. Você leva um folheto e o mundo rejeita. Você leva um livreto, o mundo rejeita. Um livro, o livro rejeita. Você faz um convite para ir na casa do Senhor e o mundo rejeita e diz agora não. Mas quantas vezes que eu e você temos sido convidados a ler a palavra de Deus, a nos prostrarmos diante de Deus e temos negado, temos passado horas no celular, na televisão, ou conversando asneiras e bobeiras, jogando conversa fora com nossos amigos. Amante dos prazeres, daquilo que nos traz prazer, são as coisas mundanas. As coisas mundanas. E não é assim que deve ser a nossa vida. Porque quando Cristo estava aqui na terra, o Salmo diz que o prazer dele estava no estatuto, estava na palavra de Deus. O prazer de Cristo estava na palavra de Deus. E hoje também, se nós servimos a um Deus verdadeiro, se nós servimos ao Deus que é criador dos céus e da terra, o nosso prazer vai estar na sua palavra. Por isso que o salmista diz: bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor, e o seu prazer está na sua lei. O seu prazer está em meditar nela, o seu prazer está em viver em conformidade com ela. Quantas vezes que nós temos deixado isso, meu irmão? Nós devemos buscar Cristo a cada dia, a cada momento, a cada instante de nossas vidas. Quando demonstra que nós estamos vivendo nos últimos dias, é nós olharmos para a nossa vida. Nossa vida. Nós estamos amando a nós mesmos. Nós não queremos viver de acordo com os princípios que a palavra tem nos dito. Deus tem nos dado princípios. Princípios que devem ser seguidos, mas nós temos seguido o que nós achamos ou que nós consideramos que é certo, e não o que a palavra diz que é certo ou determina que é certo. Porque a palavra, ela é a verdade. Foi isso que Deus
quando inspira João escrever em João 17:17, ele diz: santificai na verdade. Ele diz que a tua palavra, que esta palavra é a verdade. Então, se esta palavra é a verdade e ela é a verdade, nós devemos obedecer a ela. Porque o que o próprio João diz em João 8:32? Conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade nos libertará. Nos libertará do quê? Do erro, do pecado. Salmo 119, verso 5, que todos nós conhecemos: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Luz para os nossos caminhos. Nós temos andado em trevas porque nós temos deixado a palavra de Deus. Nós temos deixado, né, que aquele fervor que tínhamos quando aceitamos a Cristo se diminuísse, tem se apagado. Quando aceitamos a Cristo, no princípio, nós líamos, nós orávamos e éramos fervorosos. Mas com o passar do tempo deixamos essas práticas. E aí é que está, meus irmãos. Precisamos buscar a Cristo acima de todas as coisas. Precisamos viver para adorar e glorificar o santo nome de Cristo. Por isso é que a palavra de Deus, ela não mente. O amor de muitos tem esfriado. Já não é mais como no princípio. E esses muitos são os cristãos. Não são o povo que está no mundo. Não são o povo que nunca sentiu o amor de Deus. Não é o povo que nunca teve o amor de Deus no coração. Mas aqueles que se denominam cristãos e que têm o amor de Deus. Que a partir de hoje nós entendamos que esse texto, ele não fala do meu irmão, que ele não fala do meu vizinho, que ele não fala do meu amigo, que ele não fala daquele que está lá fora, mas que ele fala unicamente de mim. E que eu me prostre aos pés de Cristo e tenha humildade para reconhecer que é eu, que é de mim que ele fala, e que é a mim que ele busca, e que é a mim que ele busca restaurar, e que é a mim que ele busca direcionar seu caminho, que é a mim que ele busca colocar para viver em conformidade com a sua palavra. Deus tem nos chamado há tanto tempo, Deus tem nos orientado há tanto tempo, mas o orgulho, meus irmãos, tem nos afastado dele. Tem nos afastado dele. O orgulho faz com que a gente não reconheça quão miseráveis somos. O orgulho faz com que nós não reconheçamos que a nossa justiça são como trapos de imundície. Trapos de imundície. O nosso orgulho nos incapacita de compreender, entender e vermos que da planta do pé à cabeça e da cabeça à planta do pé é só podridão, chagas não curadas, feridas não amolecidas com óleo. Mas quando nós temos a Cristo e quando nós entendemos aquele verso de Mateus, no capítulo 11, que todos nós conhecemos, em que ele faz o chamado. Mateus capítulo 11, vamos lá. Todos nós conhecemos esse verso, todos nós, que diz exatamente assim. Vinde a mim, verso 28. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Cristo era o quê? Manso e humilde. Ele reconhecia a sua condição, que ele era dependente de Deus. E nós temos que reconhecer hoje a nossa condição. E o que Cristo nos disse para nós aprendermos é o que mais nós esquecemos, de ser manso e humilde. Humildade nos leva a reconhecimento. E humildade nos leva à morte perfeita. A morte perfeita. Que hoje entregamos a nossa vida ao altar de Cristo e reconhecemos: Senhor, eu sou miserável. Senhor, eu sou presunçoso. Senhor, eu gosto de ver mais os meus prazeres de que estar prostrado aos teus pés. Senhor, eu não gosto de ler, eu não gosto de orar. E tu estás falando de mim. Eu tenho vindo de aparência. Até parece que sou um servo verdadeiro a ti. Mas o meu coração está contaminado com o mal. Limpa-me, Senhor. Limpa-me. E que permitamos Deus nos limpar com a sua palavra. Que permitamos que ele faça sobre nós. Porque como ele diz em Ezequiel no capítulo 20. E em Levítico também ele repete isso. Em Ezequiel capítulo 20. Ele diz que ele é o Senhor que nos santifica. Então quem nos santificará? Ele, se nós entregarmos a nossa vida em seu altar, a nossa vida por completo. Que hoje entregamos a nossa vida para adorar e glorificar o Senhor. Que permitamos não viver só de aparência, mas que sejamos por completo, como diz Marco, de todo o coração, de todo entendimento, de toda sabedoria
de todo espírito, de toda alma e de todo ser. Que permitamos hoje viver para Cristo, não de aparência, mas que nos entregamos por completo.